Então, vamos continuar com a nossa conversa sobre como amar as esposas, como amar os maridos. Hoje nós vamos falar sobre como as esposas devem amar seus maridos. Ó, é um dia a dia, né, que a gente tem que lidar com situações muito difíceis e às vezes a gente não consegue lidar com situações tão simples, entendeu? Então, como a gente vai conseguir lidar com, às vezes, né, situações difíceis, situações que tem que ter muita sabedoria, se até nas pequenas coisas a gente não consegue lidar, né? Como uma mulher deve amar seu marido? Ela tem que ser uma mulher, uma pessoa bondosa, sabe? Não retribuir o mal com mal. Quando tiver alguma conversa que, né, haja, né, uma aspereza do marido, ela saber ser amorosa, principalmente nessas situações. Porque o seu marido, ele vai ver a sua delicadeza, a sua forma de falar e ele não vai ser áspero, né? Ele não pode ser áspero. Então, seja bondosa. Lá em 1 Tessalonicenses 5:15 fala assim, ó. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Então, se com os outros a gente tem que ser assim, não retribuir o mal com o mal e sim ser bondosa, imagine com o nosso cônjuge, né? Elogiar, sabe? O marido, ele gosta, né, de ser elogiado. É bom você elogiar o seu marido em público, olhar para ele com amor, com admiração, sabe? Falar para as pessoas das boas ações que ele faz, sabe? Para que ele sinta o quanto você tem orgulho dele. Então, lá em Provérbios 31:23 diz assim sobre isso, né? Sobre você elogiar o seu marido. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com demais autoridades. Então, você deve elogiar e respeitar o seu marido no meio dos amigos, no meio da igreja, né, para que ele seja respeitado. Porque se você, que é a esposa, não respeita ele, imagine quem vai respeitar, né? Então tem que vir de você esse respeito. Não recusar sexo, né? Vocês pertencem um ao outro, né? Então vocês, a Bíblia diz sobre isso, fala muito bem sobre isso lá em 1 Coríntios 7, do 4 e o 5, fala assim, quer ver? 4 e o 5. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um do outro de relações. Não privem um ao outro de terem relações. Então, fala sobre isso na Bíblia, né? Então, quando a mulher priva, né, ela faz jejum de sexo ou qualquer coisa assim, ela está abrindo uma porta enorme para que o marido tenha olhar para outras mulheres. Então, não negue isso ao seu marido. Domine a sua boca, domine a língua. A língua é tão perigosa, a nossa língua é tão perigosa. Muitas vezes fala coisas que machucam muito e geralmente a mulher e o marido, né, ali por causa daquela intimidade, sempre abrem a boca e acabam falando coisas que machucam muito. Sobre, né, dominar as suas palavras, ter um domínio dentro de você, uma mansidão. A Bíblia fala o seguinte lá em 1 Pedro 3:4. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Então é muito precioso para Deus que você trate as pessoas com amor, com mansidão, com palavras que edifiquem e não com palavras que machuquem, que destroem, né? Seja agradável com seu marido, seja carinhosa, ofereça sorriso em vez de brigas, de lamentações, de reclamações. O marido, muitas das vezes, chega
em casa, cansado de um dia de trabalho, aí chega, encontra aquela mulher reclamona, faladeira, às vezes grita, reclama porque isso, porque está faltando aquilo, não tem sabedoria em falar com seu marido, porque muitas vezes a gente quer uma coisa do nosso marido, mas quando você vai chegar nele com briga, com reclamação, é automático, ele vai recuar e vai falar, opa, não é assim. É uma defesa dele, né? Agora, quando você chega com amor, com carinho, com sabedoria, você vai receber isso em troca, você vai receber esse amor, essa compreensão, né? Então, tudo isso tem a ver com amar o marido, né? Você ser bondosa, retribuir as coisas com amor, e quando tiver alguma discussão, não retribuir o mal com o mal, elogiar ele sempre, sabe? Olhar ele com admiração, falar das coisas que ele faz, das coisas boas que ele faz, né? Nunca recusar sexo para que não abra, né? Motivos para ele para uma traição, digamos assim. Domine a sua boca, seja mansa, seja calma para falar com seu marido, agradável, carinhosa e tudo isso, né? E eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Então vamos orar? Pai querido e amado, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos ensina tanto na sua palavra, Pai. Peço que o Senhor abençoe esses casamentos, Senhor, para que haja mansidão, haja carinho, haja respeito, tanto da esposa com o marido, como do marido com sua esposa. Que no casamento, nesses casamentos que muitas vezes são tão massacrados, né, pelo pecado, pela entrada do pecado, do mal no casamento, que as pessoas coloquem o Senhor no meio do casamento, no meio de tudo isso, e clamem para que o Senhor dê direção, Pai. Muito grata por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.